Canibalismo, mortes, jogar corpos no rio, tudo isso e um pouco mais vamos ver no vídeo de hoje. Hoje irei apresentar para vocês um jogo de coveiro, que pode ser tão complexo ao nível de me fazer jogar e perder 40 horas. Tudo começa com o nosso querido personagem dando uma passada no mercado. Ele sempre faz isso, e sempre leva algo para sua amada, mas de repente, por conta de um acidente, ele acaba morrendo. Ele se encontra com a morte, e ela nos dá instruções que são basicamente sua nova casa em um cemitério. E para voltar para o mundo real, eu tenho que ser um coveiro de respeito. Então agora estamos em um mundo totalmente diferente, e a primeira coisa que temos que fazer é encontrar um tal de Gary. Ele é essa caveira que vai encher nosso saco durante a nossa jornada. Indo pro sul da nossa casa, encontramos o burro. Ele é o responsável pelos corpos que vão pro necrotério. Gary acaba apresentando o necrotério pra gente e é possível colocar o corpo nessa mesa de preparação. E sim, dá pra tirar os órgãos dos corpos. Gary, como foi recém-desenterrado, não se lembra de muita coisa. E pra ele ajudar a gente e nos dar informações, ele pede uma cerveja. Eu retirei a carne do corpo e levei até o cemitério pra enterrar. Os corpos têm qualidade. Isso a gente vai ver mais pra frente. Tanto a qualidade dos corpos, como a qualidade do cemitério. Toda vez que enterramos algum corpo, recebemos essa certidão de sepultamento, que pode ser vendida num bar da cidade. Em Graveyard Keeper, os dias podem ser identificados por cores, como vermelho, verde, etc. Hoje é o dia do bispo, que seria o dia roxo. Nossa missão com ele é dar um trato nesse cemitério. Se olhar no campo superior, dá pra ver que a qualidade desse lugar ficou até negativa de tão abandonado que tá. Então, no mínimo, precisamos de 5 de qualidade. Pra ir pegando o jeito do jogo, eu já fui tentando fazer tudo o que vinha na cabeça pra ir entendendo o que eu posso fazer e o que eu não posso. Aproveitei pra ir explorando e acabei caindo nesse bar. O proprietário é esse cara, o Manuel. As missões nesse jogo são bem complexas. Eu acabei de começar e só vou conseguir completar essas tarefas na metade do jogo praticamente. Manuel entrega um documento para levarmos ao ferreiro Moacir. De recompensa, ele nos dá uma espada enferrujada. Um pouco familiar, não? Deu também uma pedra de amolar, que serve para reparar picareta, pá, machado, quando eles ficarem danificados. E também já apareceu mais uma missãozinha para fazer. Secundária, porém, ainda missão. Uma das piores coisas do Graveyard Keeper é a forma para farmar. Pelo menos madeira e pedra grande, que não é o caso agora. Ela não é acumulativa, então tem que pegar uma por uma. O sistema de recuperar energia no começo é só dormindo mesmo. Porém, a energia se recupera em horas, ao invés de você acordar no dia seguinte. Então, se eu tivesse energia no meio do dia mais ou menos, eu vou acordar de madrugada. Acordando, apareceu um intruso, esse fantasma aí. Ele é literalmente inútil, pelo menos pra eu que zerei o jogo de forma convencional. A única coisa de útil que ele fala é a forma que podemos descartar os corpos, que é jogando no rio ou queimando. E nos dá um alvará de desenterro. Sempre que formos desenterrar algum corpo no cemitério, é necessário esse item. Entrando no porão pela primeira vez, achamos um intruso. Ainda não temos acesso pra conversar com ele, mas ele está reclamando de um portão. Dei uma limpada no porão, na frente da nossa casa também, e fui ver os materiais necessários para fazer as máquinas. Pelo menos essas árvores aqui eu não tinha skill pra quebrar, porque é necessário. Tudo nesse jogo se baseia em skill, basicamente. Então eu tenho que desbloquear uma tecnologia pra conseguir fazer tal coisa. Chegou mais um corpo, aquele burrinho trouxe pra gente. O manual disse que podemos vender carne pra ele quando tivermos aquele selo. Mas isso vai ser muito no futuro. Essa aqui vai servir só pra cozinhar e usar pra recuperar energia. O corpo eu levei pro cemitério e enterrei lá, já que eu não sabia como funcionava pra aumentar a qualidade ainda. Minha primeira máquina foi um cavalete. Servia pra fazer pedaços de madeiras e tábuas, que vão ser bem úteis durante o jogo inteiro. Nessa altura, uma das minhas principais dúvidas era como pegar ferro. Eu não fazia ideia de como eu ia encontrar aquilo. O Gary fala que viu um tal de Inquisitor subindo a colina da bruxa. Então, para procurarmos informações, fui atrás dele. Assim que eu encontrei ele, a primeira coisa que ele faz é convidar a gente para assistir uma bruxa sendo queimada. Eu recusei e ainda assim tive que assistir. Depois ele ficou com um papo de eu ter que criar confiança e demonstrar minha boa vontade e realizar algumas missões simples. Aliás, no Morro da Bruxa há um portal, que possivelmente vamos usar para voltarmos para casa. A missão que fizemos aquela hora no Moacir de entregar o documento só foi recompensada agora, pois eu esqueci de falar com o Manuel, o proprietário do bar. Em troca daquele serviço, ele nos diz como conseguir acesso ao povoado, que é uma área restrita apenas para quem tem um ingresso do povoado. Aproveitando que fui ao Manuel, comprei uma cerveja para levar ao Gary. Ele havia pedido em troca de algumas informações. Ele nos diz que realmente o portal que tem no Morro da Bruxa é o caminho de volta pra casa. Ele fala pra irmos à igreja dar uma olhada na biblioteca, que fica no porão, e é outra coisa que eu ainda não tenho acesso no momento. E pra mais informações, preciso levar um vinho pra ele. Filho da puta. As skills do jogo, que são tecnologias na verdade, elas nos cedem itens, build de máquinas, acesso a um material específico. Eu só vou mostrar e explicar as que realmente forem relevantes, porque tem muitas skills, muitas mesmo. Meu início de jogo foi bem tranquilo, apenas farmando madeira e pedras. Consegui fazer minha primeira fornalha e mais corpos foram chegando. Eu fui dar uma explorada mais a fundo na cidade. Acabei pegando mais uma missão no bar pra entregar papel e tinta, que cara, isso vai dar um trabalho que nem eu quero imaginar. Acabei ficando sem paciência e pulei alguns diálogos importantes quando eu estava conversando com esse pintor.
Também encontrei o fazendeiro local, que não me ajudou com nada. Na nossa casa tem um espaço até que grande para plantação. Eu pensei que ele podia nos ajudar. As sementes infelizmente são muito caras. Eu acabei que não comprei nada no começo. Durante essa exploração eu acabei desbloqueando uma habilidade de não só tirar carne, mas agora eu posso tirar pele, ossos. Eu não faço ideia em qual momento isso vai ser útil, mas habilidade para isso agora eu tenho. Ao oeste da nossa casa havia uma ponte quebrada. Eu consegui os recursos para consertar e mal atravessei, encontrei ferro. Peguei o máximo que pude e eu acabei percebendo que esse lugar que estávamos era como se fosse um labirinto. Indo nesse labirinto, ele acabou dando em uma casa um pouco antiga que não serve para nada. Isso já era noite, acabou amanhecendo e naquela casa saiu uma mulher velha pedindo ajuda para recuperar sua memória. Ela pediu alguns itens, abelhas e um caldeirão. Com os materiais que eu peguei no início, consegui fazer bastante lenha para transformar o minério de ferro em barras de ferro e já daria para melhorar minhas ferramentas, pois o ferro permitiu o craft de uma bigorna. Conversando com o Manuel, ele sim nos ajuda como plantar naqueles terrenos vagos. Precisamos encontrar um tal de comerciante. O dia dele é amanhã. Acho que ele vai nos dar o alvará para podermos plantar. Acabamos falando com ele e além do alvará, ele nos dá a missão de levar alguns legumes da nossa plantação para ele na próxima semana. Nessa altura, eu mal sabia que cada personagem importante tinha seu dia, então eu só joguei no automático por enquanto. A semana já tinha rodado e era novamente o dia do Inquisitor. Ele havia pedido para voltarmos na próxima semana, e aqui estamos. Tudo isso para ele pedir panfletos e lenha para queimar mais uma bruxa. É impressionante como para fazer qualquer coisa nesse jogo gasta muita energia. Olha isso, cara. Com os itens suficientes, conseguir tirar aqueles entulhos do porão e finalmente conseguir conversar com o rato. Ele vai nos fornecer a maioria das coisas ilegais, como aquele carimbo. Para ele dar uma mínima moral pra gente, é preciso de 5 fés, que só vamos conseguir quando a igreja ficar pronta. Aproveitei para colocar algumas lápides no cemitério. Como eu era bem leigo, fiz algumas coisas básicas de pedra e algumas cercas de madeira também. Então passei esses dias focando nisso, em fazer a missão do bispo, que era deixar o cemitério com qualidade de pelo menos 5. Como eu havia limpado o porão, consegui acesso a um caminho que nos leva à cidade com mais rapidez. Com o dinheiro dos corpos que eu havia enterrado, comprei algumas sementes para já ir plantando e completar a missão do comerciante, e ver o que iremos receber em troca. É bem de boa para fazer a plantação, só fazer o local de cultivo, mas para plantar precisa de 4 sementes por slot. Se eu soubesse disso antes, devia ter calculado melhor e não gastaria tanto dinheiro à toa, porque sobrou sementes. O dia roxo chegou, é o dia do bispo. Como o cemitério já tinha chegado ao nível 5, a igreja foi desbloqueada, e assim podemos entrar na igreja. Nela é possível fazer cerimônias semanais para ganhar fé. A cutscene bugou de primeira ainda. Então, todo dia roxo precisamos ir para fazer a cerimônia. O bispo disse que vai divulgar, então na próxima semana já iremos começar. No porão da igreja há alguns itens e algumas coisas quebradas. Aproveitei e fiz uma limpa. Para progredir no jogo a partir desse momento, eu precisava de orbes azuis. Alguns crafts pediam um item que eu não tinha disponível, e para ter disponível eu precisava de uma skill que só desbloqueava com essas orbes azuis. E foi assim que essa mesa de estudo me ajudou muito. Dava para estudar alguns itens sem fé, e assim rendi algumas orbes azuis. Então finalmente eu consegui ter a skill para fazer madeiras avançadas, para ter máquinas mais avançadas. Assim que a igreja fica pronta, quando o burro vem com mais um corpo, ao invés do corpo, ele traz algumas sementes de cenoura e pede um óleo. É, exatamente, ele vai começar a cobrar agora para trazer os corpos e ainda precisa de um óleo para lubrificar a carrocinha dele. É o capitalismo. Fui dar uma olhada na plantação e já ficou pronta. Foi até que bem rápido. Nesses próximos dias eu basicamente só fiquei farmando e limpando um pouco do nosso local. Como eu estava bem atarefado, os dias se passaram rápidos. O dia do bispo chegou novamente e a sua missão era levar alguns potes de cerâmica para ele. Como era o dia roxo, era dia da cerimônia também. Então fiz ela e recebi uma fé. Só uma fé. E algumas doações também. Ao norte da nossa casa, bem próximo a alguns slimes. Isso somente durante a noite. Com a colheita da plantação eu aproveitei para levar elas ao comerciante, mas eu não reparei que comprei poucas beterrabas. Sendo assim, perdi completamente o tempo e não consegui completar a missão nesse dia. Fui lá, comprei mais sementes e coloquei essa parada que eu tinha feito. Eu pensei que era fertilizante, mas eu acho que só aumenta a velocidade do crescimento das plantas mesmo. Em busca da argila agora para fazer os potes pro bispo, consegui algumas areias de praia que vão servir para fazer vidro, mas a argila mesmo só nesses buraquinhos aqui. No caminho, experimentei pescar, mas é bem bad. Os peixes não valem nada e é chato demais pescar. Acabei fazendo o tornolheiro, que é a máquina para fazer os potes de argila, e mão na massa. No dia seguinte já era novamente o dia roxo. Tá passando muito rápido. Então eu entreguei os potes ao bispo, agora o bagulho azedou. Eu preciso chegar ao nível 30 de qualidade no cemitério e 20 na igreja. Também preciso levar um filé de peixe com qualidade para ele. Fiz a cerimônia semanal e decidi fazer algumas máquinas na igreja. Máquinas é modo de dizer. Tudo de alquimia e estudo ficam embaixo da igreja. Livros também se encaixam nisso. Fiz a maioria das paradas e na real eu nem sabia para que servia. Só vou usar isso bem lá no futuro. Novamente o dia do comerciante chegou, mas dessa vez eu levei os itens certos. E ele disse que os vegetais eram horríveis. Conversando com ele, basicamente, o que deu a entender é que ele quer status. E a gente precisa ajudar ele para conseguir
reabrir o portal. Então temos que ajudar ele a crescer de novo no povoado, que é uma cidade que ainda não temos acesso, e quanto mais ajudarmos ele, mais ele irá nos ajudar. Isso acontece com todos os NPCs. Aliás, eles têm uma porcentagem de confiança. Geralmente, a cada missão que você faz é 5 ou 10 que você ganha. Mas para fazer as missões, às vezes você precisa ir completando missões de outros NPCs, para aí sim conseguir realizar a tarefa de outro NPC. Comecei a entender mais as mesas que ficavam no porão da igreja, também comecei a melhorar a igreja, colocando cadeiras e decorações. A cerimônia dessa semana encheu, muitas pessoas vieram, ganhei mais fés, e com as fés é possível estudar partes do corpo humano, e dão muito fragmentos azuis. Isso me ajudou muito a progredir. Bom, eu tava esquecendo de guardar as fés para entregar pro rato, e isso atrasou um pouquinho. Comecei a trabalhar um pouco mais na plantação, para ver se eu conseguia um dinheiro, porque parece impossível farmar dinheiro nesse jogo no início. O trigo aparentava ser inútil, porém com ele dá pra fazer pão. Com trigo, você faz farinha de trigo, e com farinha de trigo e água você consegue fazer a massa. A água é só pegar no poço. E dá pra fazer o pão. É bem simples e ele dá muita energia. A fim de explorar um pouco mais, abri uma passagem que havia ali perto de casa, que nos levou a uma pedreira, de pedras, mármore e ferro, tudo infinito. Para pegar pedras e mármores, precisa de uma peça de madeira, chamada cunha de madeira. O ferro pode ser pego sem limites mesmo, não precisa de nada. Os dias foram passando, eu fui fazendo mais cerimônias, além de conseguir uma qualidade suficiente para a missão do bispo, eu aproveitei e fui doar as fés pro rato. Assim, iremos logo acelerando esse jogo. Ele pediu para acharmos a chave para abrir esse portão, e eu não faço a mínima ideia de onde eu vou conseguir isso. E assim, fui evoluindo, farmando e criando novas máquinas, fazendo muitos recursos, cuidando da plantação. Meu foco nesse momento era conseguir fazer a tinta preta, que era bem complicado. Tive que fazer uma mesa no porão da igreja nível 2. Para fazê-la tive que upar algumas skills, porque eu não tinha acesso à lente, por exemplo. Meu outro foco era conseguir um ingresso pro povoado, que é aquela descida restrita, onde só podemos passar com um passe pro povoado. Fiz uma prensa de uvas, que com ela é possível fazer o óleo, usando apenas 3 gorduras corporais. É um dos ingredientes para fazer a maldita da tinta. Até nesse momento eu evitei ao máximo ver qualquer coisa desse jogo na internet, mas eu me rendi, porque eu não sabia realmente o que fazer. Descobri que precisava de grafite para fazer a tinta. Grafite se faz na fornalha com carvão, que pegamos lá perto das pedreiras. Porém tinha um problema, eu precisava moer esse grafite, para ele virar um pó, e ainda eu não conseguia fazer a máquina para moer o grafite. Decidi farmar um pouco mais de ferro, porque o meu tava quase acabando. Como eu já havia estudado todas as partes do corpo humano, eu não fazia ideia de como iria farmar mais fragmentos azuis para desbloquear as skills. Então eu coloquei muita areia na fornalha para se transformar em vidro. E o vidro eu ia fazer frascos de vidro. Quando esses frascos ficam prontos, eles dropam pelo menos um fragmento azul. Então a minha ideia era conseguir desse jeito pegar os fragmentos para skill para fazer a mesa lá. E no meio do processo, finalmente eu consegui fazer a mesa 2. Porém ainda não era possível fazer a tinta. Eu gastei tempo e material para fazer isso, sendo que era outra coisa que eu precisava. Não era essa mesa. Eu realmente precisava de um moinho de alquimia que servia para moer o grafite. Assim que eu fiz ele, o grafite não estava disponível para moer. Eu não entendi nada, não sabia o que fazer, e então eu fui só focando em outras coisas, como o cemitério, ainda. Minhas pedras também já tinham acabado, então eu fiz algumas vigas de madeira e fui pra pedreira farmar mais um pouco. Um pouco não, bastante na verdade. Tentei não fazer mais as lápides básicas de pedra, decidi fazer as lápides de tijolo polido, já que davam mais qualidade. E assim, o dia do bispo chegou. Com a igreja acima de 20 e o cemitério acima de 30, completamos a missão. A próxima tarefa é mostrar um alvará de construção ao bispo, que eu ainda não vou conseguir por enquanto. Me rendi novamente à internet e fui ao wiki do jogo. Eu nunca ia saber o que fazer. A mesa de estudo que eu usei para ganhar fragmentos azuis, na verdade, era usada para ver como o item pode ser decomposto. Então eu tive que estudar o grafite para aí sim saber como ele podia ser decomposto. Assim, depois do estudo, fui no moinho de alquimia e agora sim eu consegui moer e fazer o pó de grafite. Sendo assim, é só misturar o pó e água. E assim temos tinta. Eu falei, acho que o óleo precisava do óleo pra fazer tinta, acho que não precisa porra nenhuma, tô moscando. Aproveitando que já fui na cidade, eu decidi comprar o vinho e já fui entregar pro Gary, que eu não entreguei desde o começo. Ele pediu a cerveja, eu entreguei e depois do vinho eu tinha esquecido. Pidão do caralho. Antes de voltar pra casa, fiz uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo. No dia azul, no farol, um astrólogo vai lá, um senhor sábio, é o astrólogo. Como o capitalismo domina esse jogo, ele pediu uma caveira pra nos ajudar. Eu fui buscar rapidinho e entreguei pra ele. Ele nos dá algumas informações sobre o portal. Temos que achar um diário de um antigo homem que conseguiu ativar o portal, que se eu não me engano era o antigo coveiro. Então, para nos ajudar, o astrólogo nos dá uma chave que vai abrir aquele portão embaixo da igreja, sabe? Então, antes de usá-la, precisamos estudá-la. E por mais estressante que pareça, eu tive todo o trabalho de fabricar a tinta, sendo que era só eu ter vindo aqui nesse cara antes, porque esse morfético vendia tinta. No começo do vídeo eu falei que eu tinha pulado o diálogo do Wagner, e nesse diálogo ele fala que o astrólogo vendia tinta. Cara, eu sou muito burro. Então fui levar essa merda de tinta e papel pro Wagner. Ai,
Maldição. E depois de muito tempo jogando, eu descobri um item que facilitaria muito a minha vida. A Pedra do Regresso. É literalmente um item que dá acesso à viagem rápida do jogo. É, exatamente. E eu só descobri essa merda agora. Depois de insistir tanto na minha plantação, eu percebi que vender comida é praticamente inútil. O lucro é muito baixo. Eu precisava de mais uma forma de ganhar dinheiro. Eu não sabia qual, mas ainda eu vou dar um jeito. Aquela chave que a gente recebeu do astrólogo, eu estudei e agora a gente pode entregar por rato. Assim que a gente entra no portão com o rato, eu me deparo com uma área bem vazia. E à esquerda há um zumbi preso. Ele diz que ele tem um amigo preso em algumas rochas perto da nossa casa. Vamos poder fazer ele de escravo se a gente conseguir recuperar ele. E ali mesmo eu morri. Pela primeira vez, eu só morri. Voltando no mesmo lugar que eu tinha morrido, na mesa, o diário que o astrólogo pediu aparece. Então, precisamos levar a ele. Como eu havia feito tinta e caneta, pude fazer os panfletos e levar ao inquisitor. Levei a lenha também. Isso serviria para queimar outra bruxa. Assim que entregamos a ele e vemos aquela cena chata, ele nos dá duas novas missões. Uma era levar vinho de qualidade prata, 10 vinhos de qualidade prata, na verdade. E a outra era conseguir a permissão para desbloquear o lado oeste do cemitério. Até entanto, só podemos mexer no lado leste. Temos o lado oeste agora. Não demorei muito para ir atrás daquele zumbi enterrado. Eu encontrei ele soterrado e levei ele para casa. Pra falar a verdade, eu não sabia como usar. Eu não sabia como fazer ele funcionar. Então eu deixei ele só lá, parado, morto no chão. De mãos vazias eu voltei àquele lugar vazio e iniciei a masmorra. Essa escadinha aqui dá acesso a uma masmorra. As missões que o rato nos deu foi levar pregos com sangue e um balde de sangue pra ele. E só encontramos esses itens na masmorra. Ela é bem simples e bem fácil. Só precisa matar os mobs e só assim é possível descer. Depois de matar todos os mobs, no caso. Então, explorei e consegui os pregos e o balde de sangue. Entreguei ao rato e ele finalmente nos dá o selo real. E com o balde e os pregos, o rato também faz um ritual que não dá certo. Ele acaba invocando uma galinha. Na masmorra também eu coletei vários itens que eu nem vou usar durante o jogo, cara. É meio whatever. E fiz um ácido. O astrólogo havia pedido um ácido para limpar as páginas do diário. Porém, além do ácido, é preciso de ferramentas de reparo para conseguirmos ler o diário. Iremos conseguir isso com o rato. Aprendi a como usar o zumbi também. Olha só, era bem fácil. Era só ter colocado ele em alguma máquina para fazer algo e ele faz bem devagarzinho, mas ele faz, né? E nessa altura do campeonato, eu já tinha conseguido um dinheiro, juntando um pouco de ferro e vendendo pro ferreiro, e eu consegui comprar uma vara de funcionamento, que acho que eram 30 pratas, e levei ao comerciante que ele tava pedindo. E agora ele nos dá uma das coisas mais importantes desse jogo, que é essa lojinha. Aqui podemos colocar as coisas para vender, mas é em lote, então é preciso fazer caixas com itens para vender, mas elas são bem específicas, tipo, sei lá. Para começar a poder usar a loja, a gente precisa aumentar a fama dela, e para isso é necessário levar panfletos até a loja. A outra missão que ele nos dá é arrumar alguma cura pro soluço dele, que eu podia ter poupado no começo do jogo. Nesse diálogo aqui, tive que levar um capim soluço pra ele, e ele ficou com soluço. E mais uma missão também. Precisamos conversar com uma NPC chamada Charmosa. É de Charmosa, eu não sei o que significa de, então vou chamar ela de Charmosa. Nesse mesmo dia eu tava levando um pouco de prata pra tentar vender pro ferreiro, mas ele não compra. O único que compra é o comerciante. E cara, ele paga muito bem por prata. Prata dá muita grana. Aproveitando que eu já tava na cidade, fui conversar com o ferreiro também. E eu olhei e faltava bem pouco para eu desbloquear o nível 2 dele e comprar o caldeirão pra eu levar pra aquela bruxa lá que ela pediu. Lembra? Bem, faz um tempinho já. Dei uma olhada pra ver como eu ia produzir o vinho pra levar pro Inquisitor e, cara, é uma trabalheira fodida. Bom, comecei a decorar aquela área vazia do rato e finalizei a masmorra. Na real, ela só ia até o nível 10. O restante vamos explorar só mais pra frente. A partir do momento que o comerciante nos dá a loja, surge um bagulho no nosso jardim. É uma máquina pra gente fazer aquelas caixas que eu falei pra vender. A mais fácil, na minha opinião, é essa de tábua e prego. Só precisa disso. E ela vale acho que 15 pratas cada, se eu não me engano. É até que vale bem, pô. Levei os panfletos até a loja pra conseguir aumentar o estoque e fui conversar com a Charmosa. Fiz perguntas sobre o rato. Aliás, ela pede pra devolvermos essas moedas falsas pra ele. Nem quero saber o que foi que ele fez. Perguntei também como conseguir o ingresso pro povoado. E ela fala isso. O rato ou o bispo, em troca de dinheiro, talvez possa conseguir esse ingresso pra gente. Eu entrego as moedas pro rato e questiono, e ele simplesmente caga pra elas. Também pergunto sobre como avançar ao 11º andar da masmorra. E basicamente ele fala que somos incapacitados e provavelmente iria ser minha última tarefa fazer isso. Bom, depois disso, eu queimei meu primeiro corpo para conseguir Sal e Ash, que vão ser muito importantes daqui a um tempo. Até agora eu só tinha jogado os corpos no rio, então eu fiz isso daí. Com Ash, eu consegui fazer aquela cura do comerciante para curar o soluço dele, né? Então só precisava esperar rodar a semana para entregar para ele. Com o dinheiro que as pratas me deram aquela hora, eu consegui comprar 10 vinhos que serviriam para entregar pro Inquisitor na missão. Produzir 10 vinhos seria muito chato e muito complexo, então eu preferi comprar. Entreguei para ele, mas ele nunca fica satisfeito. Ele quer que mais pessoas assistam as bruxas serem queimadas. Então, ele pede pra gente literalmente fazer uma barraquinha pra vender cerveja e hambúrguer. Hambúrguer de carne humana.
Tem que ser de qualidade dourada, os dois, tá? Perto do farol eu acabo pegando essa missão desse barão cigano e faço ela logo. O carinha do peixe perto do farol vende filé prata, então eu já peguei lá e entreguei pra ele porque eu não tô a fim de pescar não. Volto pra falar com a charmosa e ela disse que em troca das moedas, ela deu um colar ao rato e pede pra gente recuperar esse colar. Também vou falar com o comerciante, entrego a cura pra ele e agora, além de ter que vender 7 caixas, temos que fazer jantares de qualidade dourada pra ele. E eu sei lá como faz isso. Conversamos com o rato, como a charmosa é bem famosa, se ele não ajudar a gente a recuperar o colar, ela vai acabar com a reputação dele. Ele mesmo disse que não estava no povoado e está sob ordens do senhor comandante no Forte da Montanha, que fica ao norte da cidade. Precisamos ir conversar com um tal de Cifoso. Parece que ele fica à noite perto do forte. Depois dessa conversa, nossa confiança com ele aumenta e ele finalmente nos dá aquelas ferramentas para limpar o diário do astrólogo. Encontramos com o Cifoso e pelo que ele disse, é realmente com o comandante que tá o colar. Mas ele partiu há muitos anos atrás. Sei lá o que esse cara tá falando, porra. No dia seguinte, entreguei as ferramentas pro astrólogo e ele nos dita o que é preciso para ligar o portal. É preciso de um colar com safira, um ângulo de ouro e um caderno do infinito. O caderno fica com um rato. O colar e o ângulo de ouro, o astrólogo disse que sabia onde estava. Ele descobre no diário também que tem uma filha. E para ele continuar nos ajudando, é preciso descobrir quem é a filha dele. Ai, que ótimo. O astrólogo tem um livro que é do interesse do rato. Perguntamos sobre o livro para ele e o livro estava literalmente com o pescador, que fica ali do lado do farol. Para ele entregar o livro pra gente, só basta entregar 10 larvas. O cara cobra literalmente muito barato. E é só isso mesmo. Aquele cara do peixe que a gente fez a missão um pouco tempo atrás, pelo que parece, ele é irmão da ex-mulher do astrólogo. Então a gente tem que conversar com ele. Ele dá uma condição. Ele pede pra gente conversar com um inquisitor pra tentar libertar um dos homens dele, que estava sob julgamento. O dia do bispo chegou. Comprei um alvará de construção e, pelo que parece, vamos melhorar a igreja. Agora ele passa uma nova missão. Parece ser impossível, mas ele reduz um pouco. Tem que melhorar o cemitério pra 200. Para 200, velho. Fiz um layout rápido de como ficaria o cemitério e vamos precisar de muitas pedras. Então eu comecei a focar no cemitério. Entregamos o livro pro rato e para realizar o ritual e dar certo, para não invocar uma galinha de novo, precisamos mudar um pouco esse local. Vamos ter que melhorar até a qualidade chegar em pelo menos 20 pentagramas. Então, além da igreja, cemitério, precisamos melhorar o porão do rato também. Decidi fazer os pratos pro comerciante, que nem é tão difícil no fim das contas, são bem simples. Eu comprei todos os ingredientes lá no Manuel, eu já tinha um nível alto com ele, porque eu sempre vendia aquele certidão sepultamento, vendia carne, meu nível com ele subiu, então eu consegui comprar comida na qualidade dourada. Então foi bem de boa. A doutora Charmosa tinha pedido uma história dourada, e quando eu fui entregar pra ela, ela pede mais um favor. Ela pede pra gente convencer o fazendeiro a deixar a sua filha ir com a Charmosa pro povoado. Sabe aquele fazendeiro lá, sem educação, que não me ajudou quando eu precisei? Pois é, a filha do fazendeiro tem um talento que todos gostam, mas o fazendeiro é um Zé Ruela e não quer deixar. Pra convencer ele, precisamos ajudar um parente dele. É no norte, é só subir reto, o moinho dele tá quebrado. Ele entrega pra gente o manual, e de novo temos que ir com um astrólogo pra ele ajudar a gente a entender o manual. Cara, esse jogo, velho, pra qualquer coisa que você precisa fazer, ou você precisa de dinheiro, se você não tiver dinheiro você vai se fuder, ou se não você tem que fazer 1 milhão de coisas, cara, pra conseguir a ajuda de um mísero personagem maldito, mano. O astrólogo faz os cálculos pra gente e a gente fala pra ele que a Charmosa é a filha dele. Sim, a Charmosa que fica no bar, exatamente. O que a gente precisa fazer agora é conseguir o perdão dela por ele, então ela precisa perdoar o pai, já que ele abandonou ela e a filha. Só que quando a gente foi conversar com a Charmosa, ela disse que nem pensa em perdoar o pai dela. Ele abandonou elas quando elas mais precisaram, então ela quer que ele se foda. O astrólogo também revela aonde iremos achar os itens do portal. O colar é da ex-esposa dele, que provavelmente deu para sua filha Charmosa. O ângulo pode estar perto de uma escavação arqueológica que fica no Forte da Montanha. O colar tá com a Charmosa e o ângulo de ouro fica lá no Forte da Montanha. Enquanto eu fazia as missões, eu também estava arrumando o cemitério, a igreja, e o ritual do rato ficou pronto com 200 de qualidade. Assim que eu conversei com ele, ele pede uma espada Damascena, a melhor espada do jogo na real. E também dá uma pista de mais uns itens para recuperar o portal. Um espelho do orgulho, que fica com o bispo, um carvão que queima pra sempre, que fica com o inquisitor, e um garfo salgado, que fica com o nosso caro comerciante. Então, já sabemos de tudo que a gente precisa pro portal, agora só falta conseguir. Então, finalmente levei o banquete pro comerciante, e já apareceu o garfo salgado pra pegar quando a gente ficar com 100% de confiança. Após entregar o prato pra ele, ele disse que quer apoio de um conselheiro do povoado, mas o conselheiro só escutaria Charmosa, então precisamos do apoio dela. Ele também pede pra gente voltar na próxima semana pra saber como foi o jantar da comida que a gente fez. Falando com a Charmosa, agora que a gente já tinha consertado o moinho do cara e já tinha entregado os documentos da filha do fazendeiro pra ela, ela aceita apoiar o comerciante, mas em troca ela quer joias. Pois é, ela quer joias. Como a semana já tinha rotado, o comerciante diz que o jantar foi magnífico. Upei as skills pra fazer máquinas de fazer joias, já comecei a fazer os lanches pro inquisitor, só falta cerveja. Tentei cultivar lúpulo pra fazer cerveja, mas era mais fácil comprar com aquele maninho que a gente... Mas era mais fácil... Nossa, mano!
mas era mais fácil comprar do cara que a gente ajudou a reparar o moinho lá. Ele vende na qualidade dourada e é bem mais fácil do que ficar plantando. Uma certa noite o bispo aparece no nosso cemitério. Ele elogia o nosso trabalho, fala que o cemitério tá ficando bonito e pede pra gente fazer estátuas dele. 3 ainda por cima, de qualidade dourada. Então precisamos fazer estátuas de mármore com qualidade dourada. Comentei com ele sobre espelho e pelo que parece ele é bem apegado com o espelho. Ele disse que talvez um dia ele se desapegue e nos dê. Então, né, vamos continuar fazendo as missões que ele vai dar o espelho do orgulho pra gente. Como tinha desbloqueado a mesa de joias, fiz e entreguei a Charmosa. Ela nos ajudou a promover nossa empresa, já que era isso que o comerciante queria, e ela pede pra gente um documento do aristocrata, que custa nada mais e nada menos que 12 moedas de ouro. Eu tava com umas 3 moedas de ouro no máximo, juntando dinheiro o jogo inteiro. Pra fazer as estátuas de mármore, precisa de um cinzel dourado, que é um... Nossa, cara, é muito chato de fazer, porque a chance de ele sair dourado é muito pequena. Então é tipo um 30% de chance e a gente tem que fazer muitos pra conseguir. Mas deu certo. Fiz as estátuas de mármore, o mármore eu peguei lá na pedreira e fiquei esperando chegar o dia do bispo pra entregar ele. Fui falar com o comerciante, pois já tínhamos o apoio da doutora Charmosa e a nossa confiança com o comerciante ficou em 90%. Falta muito pouco pro garfo. Consegui fazer a cerveja dourada e levei na barraquinha do Inquisitor. E o povo foi assistir a bruxa sendo queimada, cara. Comendo lanche, tomando uma gelada. A gente ganha fé, ganhamos um pouco de dinheiro e, porra... Como eu precisava de dinheiro pro documento aristocrata, 12 moedas, cara, eu acabei indo pegar carvão pra fazer grafite. O ferreiro compra, e o grafite até que vale a pena, dá uma boa grana. Depois de farmar um pouco de grafite, fui dormir na nossa casa e quando eu acordei o rato tava esperando a gente. Ele disse que temos problemas e um caçador de vampiros tá indo tentar matar ele. Ele pede nossa ajuda pra gente matar o caçador, então fomos lá. Só precisava de uma tábua. Jogamos uma pedra em cima dele. Depois de lutear o cadáver dele, eu acho um item que se chama Medalhão do Caçador. Ele é o item que vai dar acesso ao restante da masmorra. O rato após isso disse que tem uma última missão pra gente. Nessa altura eu consegui terminar o cemitério, fazendo uma coisa bem feia, mas pelo menos a qualidade ficou 200. O bispo também pede os documentos aristocrata, e além dos documentos ele pede pra gente arrumar alguém que tenha uma certa influência pra participar da cerimônia, já que a igreja agora se tornou uma catedral com a qualidade boa dela. Percebi também que o grafite, além de demorar muito pra ficar pronto, já que ele era feito na fornalha, não tava rendendo tanta grana assim. Então o que eu decidi fazer? Fiz algumas joias pra vender pro comerciante e também fiz a espada que o rato pediu. E após vender, consegui finalmente a grana suficiente pra comprar o documento aristocrata. Peguei até muitos documentos na real, olha isso. E a última missão do rato era completar a masmorra e pegar uma maçã dourada pra ele. Eu completei e no fim dela havia maçã dourada. E é isso que o rato pediu pra levar pra ele. Não era a última missão que ele pediu. A última missão real era a penúltima. E agora ele queria que a gente levasse um coração sombrio pra terminar o ritual. E pra isso, a gente precisa conversar com o Inquisitor. Ele é o único que sabe sobre órgãos sombrios. Além de nos ensinar a tirar os órgãos de evidências de seita sombria, ele pede pra levarmos um coração sombrio, um cérebro e um intestino sombrio, fora o coração do rato que a gente precisa também. Comentei com ele também sobre a missão do bispo, se ele podia participar, mas ele nem cogitou, cara, ele não quis. Logo após isso, no primeiro corpo que eu verifiquei, após descobrir como remover os órgãos sombrios, eu achei um coração sombrio. Finalmente, com os documentos em mão, levei até a Charmosa e agora, depois de pagar uma fortuna pelos documentos, ela me pede uma canção. Cara, meu Deus. Também levei os documentos pro comerciante, ele também tava pedindo, e eu pedi pra ele também participar da cerimônia. E adivinha só? Ele não aceitou. Tô brincando, ele aceitou. Ele vai ser a nossa pessoa influente que vai participar da cerimônia. É muito gente boa, cara, esse cara. Eu gosto dele. Mais ou menos, na real. No dia seguinte, já era o dia do rato. Eu entreguei pra ele o coração e ele começou o ritual. Ele reuniu seus seguidores e o ritual servia pra ele invocar o pai dele. Um ritual, meu? Um ritual satânico? Galera entrando no bosque pra fazer um ritual? Porque se for isso, eu não quero ir lá. Que não era ninguém mais e ninguém menos que ele. Sim, o Inquisitor. Que porra é essa, velho? O que tá acontecendo, pelo amor de... Durante toda a história do jogo, eu não deixei de forma relevante, mas o Inquisitor contou pra gente que a família dele morreu em uma tragédia. Mas não, o rato ficou vivo. O rato, na real, se chama Seth. Em agradecimento por reunir a família novamente, o rato me deu seu caderno infinito e o Inquisitor me deu o carvão que queima pra sempre. 2 itens que iremos usar pra ligar o portal. Nossa, já foi 2, bora! Pra canção da Charmosa, conversamos com o Wagner, o cara da tinta e papel lá, lembra? Ele pede uma infusão pra fazer a canção. Ainda bem, ele que vai fazer. Eu fiz a máquina pra fazer essa infusão, fiz e levei até ele. E estranhamente ele pede pra gente encontrar ele à noite, perto do Forte da Montanha. No dia seguinte eu fui até lá e ele tava parecendo um maluco. Nos entregou a canção e ele ficou tão bizarro que os guardas levaram pensando que era um monstro. Wagner agora está preso lá no Forte da Montanha. No dia seguinte já era dia do bispo e hoje é o dia da cerimônia. O convidado chegou e foi um tanto quanto constrangedor. O bispo é o irmão do comerciante. Cara, que jogo maluco, velho. No fim das contas os dois tinham uma rincha entre si e no fim da cerimônia eles se desculparam. A cerimônia também foi sobre isso, sobre perdão. Muito top, mano. Por conta da reconciliação dos dois, o bispo nos dá o espelho do orgulho e o comerciante nos dá o garfo salgado. Agora faltam apenas 2 itens pra gente conseguir ligar o portal. Caralho.
cara. Levei a canção até a Charmosa e ela simplesmente amou. E após contar o que aconteceu com o autor da canção, ela ficou devastada e queria muito ajudar a tirar ele da prisão. Agora entra aquela missão do astrólogo que ele queria conseguir o perdão da Charmosa. Depois de tanto tempo, finalmente voltamos pra ele. Pra ele se reconciliar com a filha, ele tem que ajudar a gente a tirar o Wagner da prisão lá. Ele é um dos únicos que é aceito lá. Ele, se eu não me engano, é um professor de uma universidade do Forte da Montanha. Então ele consegue ir pra lá. Como esse jogo é um capitalismo fudido, pro astrólogo fazer o que eu quero, ele precisava de um livro de qualidade de prata. Eu fiz e no mesmo dia já entreguei pra ele. As respostas que eu tive foi: volte na semana que vem. Para passar os dias mais rápidos e chegar no dia do astrólogo logo, eu fui na pedreira minerar pedra. Isso gastava muita energia. Então eu gastava minha energia e dormia pro tempo passar mais rápido. E ficava fazendo isso com um ciclo. Uma semana depois, ele disse que não leu, mas levou pra universidade e todos ficaram animados e querem a sequência do livro. Então eu tive que escrever mais um livro de qualidade dourada e dessa vez, bom, o resto vocês já sabem. Mais uma semana se passou e ele voltou. Disse também que o livro restituiu sua cátedra e foi até promovido nessa universidade. E ele conseguiu uma expedição pro forte e pediu os documentos aristocratas. Como eu já tinha, dessa vez foi só entregar. Então fomos nós três, o astrólogo, a Charmosa e o coveiro, pra expedição. Como fomos à noite, ali já dava pra ver o Wagner todo fudido. Soltamos o Wagner da cela escondido e o cara lá, o comandante, chega. Cara, ele simplesmente pega a gente. O comandante começa a culpar o astrólogo pelas desgraças que aconteceram no passado e ele não tava pra conversa. Queria acabar com toda a expedição. Até o momento que o Wagner disse ser filho do rei, que é sobrinho do comandante. Na verdade, isso não mudou muita coisa. Ele queria matar todos mesmo. E olha só que maluquice. O pai e a filha se amam novamente. A Charmosa se apaixona pelo Wagner, na versão fodida dele, parecendo um bicho. E eu só queria sair dali, cara. Olha isso aqui. Assim que a Charmosa beija o Wagner, acontece uma coisa igual a princesa e o sapo. Ele volta a ser aquele rapaz normal. E é aí que isso acontece. Mano, que maluquice, velho. Jogo todo errado. Bom, sendo assim, o Wagner é filho do comandante e a gente consegue sair ileso. A Charmosa pergunta se pode ajudar com alguma coisa, já que fizemos tanto por ela. E óbvio, eu preciso do colar dela. E no fim das contas, o astrólogo recuperou o ângulo de ouro e então agora temos todos os ingredientes para ligar o portal novamente. Mas antes disso, vou levar comigo o meu companheiro de serviço braçal, que ficou comigo todo esse tempo, o zumbi. Cheguei no Morro da Bruxa e ali fiz o que era preciso. Olha quem aparece pra se despedir. Gary, até mais simpático dessa vez. E aos poucos, todos aqueles que ajudamos, e vice-versa, vão aparecendo. Todos eles deixaram um povoado. Demos a igreja ao bispo, o inquisitor foi acusado de liderar uma seita sombria, há relatos de mortos despertando. Caramba. Então acho que esse foi o fim. Nosso objetivo foi concluído, até o rato se mostrou sentimental, pra vocês terem noção, cara. Olha. E assim, Graveyard Keeper termina. Esse jogo capitalista, esse jogo repetitivo e calma. Graveyard Keeper foi um jogo que eu não esperava absolutamente nada e no fim das contas é um baita jogo que me mostrou como as pessoas são cuzonas umas com as outras. Testou minha paciência sendo repetitiva, mas valeu a pena. Sei que não sou muito de pedir like, mas se você acha que eu mereço uma curtida nesse vídeo, eu ficaria muito grato. Foram 34 horas jogadas, 226 dias no jogo e de produção, edição e jogando foram mais ou menos um mês. Peço desculpas aqui porque durante o jogo eu sei que eu pulei muitas coisas, deixei muitas coisas passarem. Tem até algumas missões que eu acabei nem mostrando no vídeo, mas eu acredito que seja isso. Muito obrigado por você que me acompanha, muito obrigado por você que ficou até aqui na nossa jornada. Eu adorei fazer esse vídeo, eu espero que vocês também gostem de assistir. Um forte abraço e até a próxima aventura.